Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos estudar hoje as classes de palavras. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sandra Bastos e tô aqui para descomplicar o português para vocês, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai estudar hoje? O que são classes de palavras? Às vezes eu pergunto, o que são classes de palavras? E as pessoas ficam, não sabem. Eu falo, dá um nome de uma classe de palavras. O pessoal fala sujeito, predicado, verbo. E aí vai chutando todos os nomes da língua portuguesa que ela consegue lembrar. Diferença entre palavras lexicais e palavras gramaticais. Quem assistiu aquele vídeo que eu falo sobre o edital, né? Eu fiz 3 vídeos falando sobre o edital da UERJ, já sabe mais ou menos a diferença entre palavras lexicais e gramaticais. Então eu aconselho a assistir. Sandra, eu não vou fazer prova da UERJ. Legal. Mas se você vai fazer, por exemplo, da IFRJ, do Instituto Federal, é legal você assistir aquelas aulinhas, né? Aquelas dicas, na verdade, porque IFRJ também cobra muita coisa ligada à parte da linguística textual, tá? Então é bom você saber. 3. Afinal, o que são classes nominais? Esta aula de hoje vai focar nisso, em classes nominais, tá? Então a gente tem classe de palavras, que é um conjunto maior, e a gente vai focar em classes nominais. Então vamos lá. Classes de palavras ou classes gramaticais? Mesma coisa, sinônimos, tá? Então pode falar uma coisa ou outra. Faz parte do que, Sandra? Da sintaxe? Não, da morfologia. Estruturas de palavras e classes de palavras fazem parte desse estudo da gramática chamado morfologia, ok? Então, o que são classes de palavras? São grupos de palavras organizados por alguns critérios, que podem ser semânticos, né, ligados ao sentido, morfológicos, ligados à estrutura da própria palavra em si, né, do sufixo, das desinências, da maneira como se flexionam, critérios sintáticos, da maneira como as palavras se relacionam umas com as outras, e muitos outros. Então é muito difícil a gente ter um critério só que atenda a todos os grupos de classes de palavras, tá? E é uma confusão isso mesmo entre os gramáticos, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque isso não é cobrado em provas de concurso, muito menos. Se fosse uma prova de concurso para professor, aí a gente teria que se preocupar, mas não é, tá? Existem 10 classes de palavras e você precisa saber disso, e é muito fácil gravar, ok? Às vezes você sabe o nome das 77 músicas do seu cantor preferido e não sabe as 10 classes gramaticais. Ó, vamos lá, vamos estudar. São elas: substantivo. Tempo para você lembrar do que é substantivo. Dá um stop aí, dá um pause. Lembrou? Não? Substantivo é o que dá nome a qualquer coisa, nome aos seres, tá? Mas seres não é só coisas, objetos, não. Pode ser o nome de um sentimento, amor. Pode ser o nome de uma atividade, corrida, tá? Qualquer coisa que esteja dando nome, que tem uma propriedade, né, que exista no mundo real, ele é um substantivo, real ou imaginário, ele é um substantivo, ok? Artigo. Artigo, você lembra, né? Pelo amor de Deus, que a gente, pelo menos quais são os artigos você tem de lembrar, né? Que a tia Teteca falava lá: o, a, os, as, uma, uns, umas, não é isso? Agora, o que é artigo? Porque a gente aprende a decorar na escola e não aprende o que é. O artigo é a palavra que vai acompanhar o substantivo. Depois a gente vai ter um videozinho explicando um pouco melhor, mas pra gente já ter essa noção. É a palavra que vai anteceder o substantivo ou se referir a esse substantivo, né? Por exemplo, a menina de azul é minha prima. Então, a menina, esse a tá acompanhando o substantivo menina. E a de verde é minha irmã. Ó, e a de verde. Esse a se referindo à menina.
Só que aí tá subentendido, né? A gente sabe que houve uma omissão de uma palavra que é claramente, né, fácil de identificar que estava ali. Então, o artigo ele acompanha, se refere ao substantivo, determinando ou indeterminando, né? Então, a gente tem os definidos e os indefinidos. O adjetivo. Sempre para você pensar se você lembra o que é, tá bom? Adjetivo é a palavra que dá qualidade. Mais ou menos, né? Adjetivo é a palavra que vai caracterizar, dar as propriedades, qualidades, né? De um substantivo, de um nome ou de uma palavra que esteja fazendo o papel de substantivo. Então, artigo não é uma palavra independente. Ela precisa se relacionar com o substantivo. O substantivo é independente. O adjetivo também não é independente. Ele sempre depende de outra palavra. Ele está sempre ligado ao substantivo, ok? Ele não tem uma existência sozinho. Então, eu falo assim, Belo. A não ser que eu esteja falando do cantor Belo. O Belo vai fazer show. Belo aí já deixou de ser adjetivo para ser substantivo, é o nome de uma pessoa, ok? Mas pensando no adjetivo belo, aquele menino é belo. Então, belo está se referindo a menino, ok? A partir do momento que a palavra pareça um adjetivo, mas ela tem uma existência própria, ela já não está funcionando como adjetivo. E a gente vai ver, vai ser uma palavra substantivada, tá? Que vai ter a função de substantivo naquela frase, naquela oração. Numeral. Numeral a gente sempre já associa o quê? Quantidade, né? Mas não é só quantidade, pode indicar ordem, né? Fração, multiplicação, mas acho que o numeral é mais fácil de a gente identificar. Também sempre se relacionando a um substantivo, tá? E os pronomes idem. Os pronomes podem acompanhar o substantivo, como meu pai é de Minas, meu pai. Meu, pronome possessivo acompanhando o substantivo pai, certo? Ele tem 77 anos. Olha o ele. Ele é pronome, só que não está acompanhando o substantivo, está substituindo pai. Então, o pronome ele pode ou acompanhar o substantivo ou substituí-lo, ok? Então, vamos lá. Essas são as classes nominais, como a gente vai ver. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E temos as outras classes, né? O verbo. O que é o verbo? Que indicação? Se falar que só que indicação, olha, eu vou aí na sua casa te dar um beliscão, hein? Não pode falar isso. O verbo é ter que indicação. Não. Então, quando eu falo, Joana está doente, está não é verbo? Indica estado. Então, o verbo indica ação, indica estado, fenômenos da natureza, um fato em si. Fulano morreu, Beltrano nasceu. Entendeu? Então, não é só ação. Tá? Verbo não é só ação. E a gente sempre percebe a questão do verbo porque ele tem a noção de tempo, né? De quando aquilo aconteceu, de quando, né, tá passando aquilo, se é passado, se é presente, se é futuro, vai acontecer ainda. O verbo te traz essa noção temporal muito importante. Tanto que quem assistiu às aulas da tipologia textual e viu sobre narração, viu que nas narrativas tem muito verbo, porque nas narrativas a gente tem progressão temporal, ok? Tá vendo como tudo tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho lindo, não sei vocês. Advérbio, a princípio a palavra que vai indicar uma circunstância do verbo, mas a gente vai perceber também depois que não é só relacionado ao verbo. Às vezes o advérbio vai modificar uma oração inteira. E tem os advérbios de intensidade que vão modificar, vão intensificar um advérbio, um adjetivo ou o próprio verbo. Por exemplo, Joana é muito alta. Muito tá ligada a alta. Alta é adjetivo, certo? Joana fala muito. Muito tá ligado ao verbo falar.
Joana fala muito devagar. E aí, a gente tem o muito ligado ao devagar, que já está funcionando como advérbio de modo, tá? Então, o advérbio de intensidade, além de estar ligado ao verbo, ele também pode estar intensificando um adjetivo ou outro advérbio, tá? Então, se não sabe disso, tem de estudar, olha a prova aí. Preposição e conjunção. Juntos formam o que chamamos de conectivos ou conectores, certo? Servem para fazer ligações. Então, são palavras utilizadas para conectar as partes das orações, dos sintagmas, que são aqueles pedaços, não chegam a ser uma oração, mas são partes, né? Que a gente fala de uma vez só. Por exemplo, a prima da minha amiga, isso é um sintagma. Mas não é a frase toda. A prima da minha amiga é médica. Aí eu tenho a frase toda, o período, certo? Mas quando eu falo a prima da minha amiga, que sai numa tacada só, eu tenho aqui um sintagma. Deixa eu ver isso depois direitinho, tá? Então, a preposição, ela serve para ligar palavras e as conjunções. As coordenativas também podem ligar palavras. Mas as subordinativas vão ligar orações ou períodos, tá? Vão ligar orações ou períodos inteiros, ok? E a interjeição, que é o patinho feio. Não vou falar isso, mas é que ninguém se interessa pelas interjeições e a gente quase não vê nada sobre as interjeições. São as palavras que vão expressar, né, a parte emotiva do emissor, da pessoa que está passando a mensagem, né? Então, quando você fala, ai, ui, caramba, nossa, né? Que isso? O que é um que isso? Gente, é só uma expressão, né, de admiração. Que isso, gente? Não dá para classificar. Tem gente que quer que você classifique isso aí, não. Isso é uma interjeição só, né? Nossa mãe, interjeição, tá? Só para você se expressar ali a sua emoção no momento, ok? Então, essas são as 10 classes de palavras. Se você não sabe de cor, salteado de cor, deve saber de coração. Se você ainda não sabe de coração, então trata de estudar e saber, porque você precisa disso. Ah, mas na prova que eu vou fazer, não cai classes gramaticais quase nunca. Cai indiretamente. As conjunções sempre caem, todo mundo sabe disso. E cai também como concordância nominal, concordância verbal, regência. Para saber tudo isso, você precisa conhecer as classes gramaticais. Então, para de enrolar e estuda logo, tá bom? Vamos lá. Palavras lexicais e palavras gramaticais. E aí? Quem já assistiu aquele vídeo que fala sobre isso, se lembra? Não se lembra? Então vai assistir de novo, hein? Palavras lexicais são as que portam sentido no mundo real ou imaginário. Então, são as palavras que têm um sentido mesmo próprio, os substantivos, os adjetivos e os verbos, né? Então, significam mesmo. Então, você tem uma imagem sobre aquilo. Quando fala correr, você cria até uma imagem sobre isso na sua cabeça, né? Adjetivo, quando você fala inteligente, né? Você associa alguma coisa na sua mente. E o substantivo nem se fala, porque o substantivo você cria realmente uma imagem sobre aquilo, né? Quando você fala casa, vem uma imagem de uma casa na sua cabeça, né? E vai depender das pessoas, né? Dependendo da pessoa, quando fala casa, vem um tipo de imagem, e a outra, né, às vezes mais simples, vai vir uma casa bem diferente. E as palavras gramaticais? Elas não são portadoras de sentidos no mundo. Extratexto, sentido extratexto, sentido, né, no mundo, fora do texto. Não. Elas funcionam conectando, referenciando as palavras do texto. Elas são importantíssimas, porque sem elas não tem como a gente produzir textos, tá? Ficaria bem difícil de entender. Então, elas atuam no funcionamento da língua. Artigo, o, sozinho, que significado que tem? Ele quem?
né? Até falo com meus alunos, às vezes falam assim, ele... Falo, mas ele quem, filho? Né? Ela... Não faz sentido sozinho. Só faz sentido quando você já falou, você já colocou o substantivo lá e quer fazer uma referência àquele substantivo, não repetindo a palavra, e você fala ele, ok? Advérbios e numerais eu marquei com asterisco porque tem gramáticos que vão dizer que existem advérbios e numerais que podem ser lexicais. Mas, de qualquer maneira, o que prevalece mesmo é que palavras lexicais são as palavras de campo aberto, né? Que você pode criar, né? Conforme a necessidade. E as palavras gramaticais já são fechadas, elas têm um número mais limitado. Como os advérbios, principalmente os advérbios de modo, às vezes são criados... Então, tem gramáticos que vão falar sobre isso, mas você não precisa se preocupar, porque em prova de ensino médio não se pede isso. Aliás, prova que não seja de professor, não se pede isso. Agora, prova de professor tem lá a bibliografia, aí você já viu, ó, o autor tal acha isso e o B e o C acham outra coisa. Então, você tem que saber sobre isso, mas vocês não vão se preocupar. Então, para vocês, artigos, pronomes, advérbios, numerais, preposições e conjunções são todas palavras gramaticais. Atuam no funcionamento da língua, mas elas não são portadoras de um sentido extratexto, tá bom? Agora, Sandra, você escreveu demais. Aí, desculpa, eu também acho que escrevi demais, mas eu precisava. É muito importante entender que as palavras lexicais formam um repertório aberto e rico. Então, nós criamos neologismos, né, com substantivos, verbos e adjetivos, conforme a nossa necessidade comunicativa, demanda comunicativa. Já as palavras gramaticais, elas têm um número limitado de palavras, que são essenciais para a construção do discurso, né, para você formar o seu discurso. O que é o discurso? É a mensagem que você está passando, certo? É o seu texto, seja oral, seja escrito. São importantíssimas, mas elas não têm um sentido sozinho, né? Não tem sentido sozinho. Com também não tem sentido sozinho. Só tem sentido dentro do texto, nas conexões que fazem, nas ligações que fazem com as outras palavras do texto, tá? Então, quando eu falo que elas não possuem sentido, não possuem sentido sozinhas, é extratexto. Como, por exemplo, falar bola. Bola possui um sentido extratexto, possui sentido para o mundo, certo? Mas outras palavras, né, como um pronome, minha. Minha o quê? A gente tem a noção ali de posse, mas não tem um significado mesmo. Só vai ter dentro do texto, tá bom? E o que são classes nominais? Nós já vimos. Como o nome sugere, são ligados ao nome. E quando eu tô falando de nome, eu tô falando de substantivo, tá? Então, as classes nominais são as classes de palavras ligadas ao substantivo. São elas artigo, adjetivo, pronome e numeral. Todas elas são variáveis. O que é isso, gente? Isso é muito importante quando você for estudar concordância. Concordância verbal, concordância nominal. Aqui é concordância nominal. Todas elas são variáveis, isto é, sofrem flexão, como flexão de gênero, algumas, né, feminino, masculino, não todas. Por exemplo, tem numerais que sofrem flexões de gênero, uma. Mas, por exemplo, não tem 5, né? Não tem. Então, nem todos os numerais sofrem flexão de gênero. Singular e plural, a mesma coisa. Algumas dessas palavras sofrem essa flexão de número, outras não. E a gente ainda tem o de grau, como por exemplo o substantivo e o adjetivo. Lembra que a gente tem o grau, aumentativo, diminutivo, comparativo, superlativo? Espero que vocês lembrem. Desculpa, tô bebendo um pouquinho d'água, gente, que eu falo demais. 3. Elas formam, essas classes, formam grupos de palavras chamados de sintagma nominal, igual eu dei o exemplo para vocês, em que o substantivo é sempre o elemento central. Então, qual foi o exemplo que eu dei? Foi a prima da minha amiga, ou amiga da minha prima. A amiga da minha prima é médica. A amiga da minha prima. Eu tô falando da amiga da minha prima, mas quem é médica? A amiga. Então, esse substantivo amiga, ele é o central, ele é o centro ali, é o elemento central,
porque é dela que eu tô falando. O restante é coadjuvante, tá? Então, a gente forma um sintagma. A amiga da minha prima. E dentro desse sintagma, a gente tem que ver qual é o elemento central. Sempre será um substantivo ou uma palavra que esteja fazendo o papel de substantivo. Aí eu coloquei aqui, não se esqueça que... Desculpa, tá faltando um D aqui, tá? Não se esqueça de que classes como adjetivo, pronome e numeral podem assumir função substantiva, tá? Então, eles podem assumir essa função substantiva. Eu vou consertar logo aqui. Não se esqueça de que, ok? Podem assumir função substantiva. E a gente vai ver nos exemplos, tá? Deixa eu colocar aqui, para ficar melhor para vocês verem, tá? Exemplos. Minha prima estuda para concursos. Então, tenho aqui esse sintagma. Aí, deixa eu ver aqui. Minha prima, certo? Quem estuda para concurso? Minha prima, certo? Quem é o principal aqui? É o minha ou prima? Só pode ser prima. Então, prima é o substantivo. E minha? Pronome possessivo, ok? Estuda para quê? Para concursos. Aí eu tenho outro aqui, olha aqui, ó. Outro sintagma aqui. Para concursos. Em que eu tenho o substantivo concursos. Tá vendo? Aí aqui eu só tenho um conectivo, né? Que é o para preposição. Mas eu tenho mesmo aqui concursos, tá? Então, concursos é um substantivo. E aí, lembra que eu falei que o pronome vai substituir ou acompanhar o nome? Olha nesse aqui de baixo. Ela quer fazer prova para a UERJ. Eu tô continuando falando da minha prima, ok? Ela quer fazer prova para a UERJ. Então, eu tenho aqui o ela, que vai ser o quê? Um pronome, é uma classe nominal, porque se refere ao nome prima, certo? Vai fazer o quê? Prova para a UERJ. Então, ela vai fazer o quê? Prova. Para quê? Para a UERJ. Quantos substantivos eu tenho aqui? Tenho prova, certo? E tenho UERJ. Ok? E esse para a gente já sabe que é preposição. E esse azinho aqui vai fazer prova para a UERJ. Está acompanhando o substantivo UERJ. Então, esse azinho vai ser artigo, ok? Agora, pausa o vídeo e tenta fazer os outros sozinho, ok? Ou sozinha. Uns garotos rabiscaram o muro. Eu tenho aqui uns garotos. Olha esse sintagma, certo? Qual é o principal aqui? Garotos, que é substantivo, certo? E esse uns, que é um artigo indefinido. Rabiscaram o quê? O muro, certo? Outro sintagma nominal aqui. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Muro, porque muro é o substantivo. E esse o vai ser o quê? Espero que você tenha colocado artigo, certo? E aí eu continuo me referindo a eles. Olha aqui. 3 já foram identificados. 3 garotos, né? 3 deles. Então, esse numeral aqui, ele tá com uma função substantiva, assim como esse ela aqui, ó. Tá? Ela tá com uma função substantiva, ela substitui o substantivo. Esse 3 aqui também tá com uma função substantiva, tá? Já foram identificados. Muito bem. E deixa eu voltar aqui. Embaixo. Minhas gatas fazem muita bagunça. Isso é verdade. Mas as fofinhas enchem a casa de alegria. Então, eu tenho aqui, primeiramente,
minhas gatas, de quem eu estou falando. Então, é um sintagma nominal, porque eu tenho como núcleo esse substantivo, gatas. E tenho aqui, ligado ao substantivo gatas, o pronome possessivo minhas. Elas fazem o quê? Muita bagunça. Então, aqui eu tenho outro sintagma, em que o principal é bagunça. E quem sabe o que é esse muita aqui? O que é esse muita? Se você falou advérbio, você errou. Muita aqui é um pronome indefinido, porque está ligado a um substantivo, ok? Primeira oração. Minhas gatas fazem muita bagunça. Mas eu quero acrescentar. Mas, conjunção, né? Adversativa, espero que vocês saibam. As fofinhas enchem a casa de alegria, ó. As fofinhas. Fofinhas costuma ser o quê? Adjetivo, não é? Minhas gatas são fofinhas. Seria um adjetivo. Mas aqui eu estou me referindo às gatas, utilizando para nomear essas gatas. Então, fofinhas aqui é um adjetivo, mas que está substantivado. Ele está na função de substantivo. Muita gente não gosta desse termo de substantivado, né? Está exercendo a função de substantivo. E olha o que eu tenho aqui, ó, gente. Um artigo acompanhando o substantivo fofinhas, porque aqui neste texto, isso é muito importante para quem vai fazer prova da UERJ e FRJ, pegar a classe de palavra no contexto. Aqui, fofinhas não está sendo adjetivo, está sendo um substantivo. Temos mais algum sintagma nominal? Sim ou não? Sim. Enchem o quê? A casa de alegria. Então, temos mais aqui um sintagma que eu vou colocar... Não, ficou horrível. Deixa eu colocar outra cor. Roxinho. A casa de alegria. Então, enchem o quê? A casa, ó. Casa é o principal aqui. O substantivo. De alegria vem complementando, né? Enchem o quê? A casa. Mas enchem com o quê? Enchem de quê? De alegria. Mas é o principal aqui. O centro, né? O elemento central é o substantivo casa. Espero que vocês tenham entendido. Aqui tem a bibliografia. Tem umas um pouco mais difíceis. A gente tem aqui a Nova Gramática do Português Contemporâneo, que é maravilhoso. Esse livro é do professor José Carlos Azeredo, que foi meu orientador na UERJ, é maravilhoso, além de ser um fofo. E esse livro aqui, Lições de Texto, Leitura e Redação, que é a coisa mais linda do mundo, tá? Quem tiver mais tempo para estudar mais português, com bastante calma, eu recomendo esses livros. Mas se você tá com pressa e precisa aprender para ontem, então vai mesmo nos macetes, nas aulas online, que você vai conseguir também. Para concurso já é suficiente. Quem gostou do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, isso é importante, esse retorno. E quem puder e quiser fazer o curso, é só mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, para este número 969869228, falar comigo. A gente tem pacotes a partir de R$30 por mês, tá bom? São 60 dias de assessoria online o tempo todo. Você vai receber todos esses vídeos e mais outros vídeos, poder tirar dúvidas todo dia, coloco questões, faço gabaritos comentados, então vale a pena, tá bom? Um beijo para vocês e bom estudo!